Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, vamos falar sobre a relação entre as unidades de medidas de comprimento padronizadas, o metro, centímetro e o quilômetro. Só reforçando, as unidades de medidas padronizadas são as que seguem um padrão, e independente de onde ou o que se mede, não há variações. Por exemplo, 5 metros de elástico têm o mesmo comprimento que 5 metros de tecido. A principal unidade de medida de comprimento é o metro. Existem outras unidades de medida, algumas são maiores e outras são menores do que o metro. O metro é usado para medir a altura de uma pessoa ou a largura de uma casa, por exemplo. Uma outra unidade de medida é o quilômetro, que é maior que o metro. É usado para medir longas distâncias, por exemplo, a distância entre duas cidades. Uma unidade de medida também bastante comum, só que dessa vez menor que o metro, é o centímetro. É usado para medir pequenos comprimentos, como um lápis, ou as dimensões de uma folha de papel, ou a altura das mudas de plantas, por exemplo. Essas medidas se relacionam e por isso podemos mudar de uma unidade de medida para outra sem grandes dificuldades. É só lembrar o quão grande ou quão pequena uma unidade é em relação à outra. Veja só, vamos começar com metro e quilômetro. Como falei agora há pouco, o quilômetro é maior que o metro. Na verdade, é bem maior que o metro. Um quilômetro é igual a 1.000 metros. Vamos a um exemplo. Na corrida de 5.000 metros rasos, quantos quilômetros os participantes percorrem? Veja que vamos comparar metro com quilômetro, uma medida menor com uma medida maior. Relembrando que a cada 1 quilômetro temos 1.000 metros, então temos 5 vezes 1.000 metros. É o mesmo que dividir 5.000 por 1.000, que é igual a 5 quilômetros. Assim, 5.000 metros rasos, os participantes correrão 5 quilômetros. Veja esse exemplo. Ana e Maria caminham na praça do bairro que tem 800 metros de comprimento. Quantas voltas darão na praça para cumprirem 4 quilômetros de caminhada? Bom, vamos comparar a medida da praça com a caminhada dessas duas amigas. Mas antes, precisamos ver que a medida da praça está em metros e a dupla caminha em quilômetros. São unidades de medidas diferentes. Então, vamos fazer aqui uma mudança para uma mesma unidade de medida, no caso, o metro. Ou seja, da medida maior para a menor, se cada quilômetro tem 1.000 metros, vamos multiplicar os 4 quilômetros de caminhada por 1.000. E vamos obter, então, 4.000 metros. Agora, para achar o número de voltas, vamos dividir a caminhada de Ana e de Maria pela medida da praça. São 4.000 metros dividido por 800 metros, que é igual a 5 voltas completas na praça. Bom, agora vamos ver como o metro e o centímetro se relacionam. O metro é maior que o centímetro. Mas quanto maior? Então, 1 metro tem 100 centímetros. Vamos pensar nessa situação. Ana usou a fita métrica para medir uma mesa e obteve 300 centímetros. Esta medida equivale a quantos metros? Vamos então aqui converter centímetros em metros, de uma medida menor para uma medida maior. Lembre-se, a cada 100 centímetros temos 1 metro. Então, vamos dividir os 300 centímetros por 100 centímetros. E isto é igual a 3. Então, a mesa tem 3 metros. Estas foram as relações entre as unidades de medida que apresentamos aqui. Quando precisar mudar de uma unidade de medida para outra, observe se essa mudança de uma unidade de medida maior para uma menor ou o inverso, da menor para a maior. Isso facilitará muito o cálculo. Até a próxima!